Oi pessoal, de volta às nossas dicas de cinema. Hoje eu quero dar umas dicas muito especiais. Para mim tem um significado muito diferenciado, porque eu quero falar sobre os filmes e a filmografia de Bruce Lee. Bruce Lee tem 3 grandes filmes que estouraram desde a década de 70, entrando e formando opinião na década de 90, formando assim uma nuvem de jovens que quiseram praticar artes marciais influenciados pelos filmes de Bruce Lee. Então, Voo do Dragão, a Fúria do Dragão e Operação Dragão. Esses 3 filmes aí formam uma trilogia que estouraram, não é, naquele momento onde as grandes gangues norte-americanas também estavam em evidência e encaixou como uma luva na cultura norte-americana. A história de Bruce Lee se confunde com o estilo e o filme de Bruce Lee, os filmes de Bruce Lee. Bruce Lee ele está muito além do set de filmagem. Ele tinha uma filosofia, ele tinha um estilo de vida, ele que estabeleceu uma ponte cultural entre Oriente e Ocidente do ponto de vista cinematográfico. Jamais teria se levantado um oriental com tanta profusão, com tanta exposição na mídia cinematográfica antes de Bruce Lee. Bruce Lee ele é um precursor desse estilo de cinema, onde se misturava toda a cultura pop norte-americana e a rigidez chinesa. Então o pai de Bruce Lee ele é da cidade de São Francisco e casa-se com a chinesa. E Bruce Lee nasce em São Francisco e quando ele cresce as gangues norte-americanas estão aparecendo naquele período e ele apanha algumas vezes na rua. Na vida real mesmo ele apanha e não gosta daquele tipo de vida, não gosta de ser apanhado no rosto. Bruce Lee desde pequeno ele tem um brio incrível, então ele volta para a China, estuda e aprende a cultura e o estilo e a filosofia e a arte marcial do Kung Fu e se torna alguém que vai difundir essa arte com muito estilo. Voltando para os Estados Unidos ele supera toda aquela opressão das gangues onde ele morava e começa a engajar na indústria cinematográfica através de um seriado chamado Besouro Verde. Depois de Besouro Verde, então, ele é cogitado para fazer um outro seriado que tem mais de 40 anos, um seriado chamado Kung Fu, que quem ia estrelar era ele, mas depois ficou o papel principal para David Carradine, que já é falecido também, e um bom ator também. E essa série se tornou um ícone, um clássico das séries de artes marciais. E Bruce Lee volta para a América e estoura com esses 3 filmes. E os roteiros que ele escreve, que ele produz, com muitos detalhes interessantes. Por exemplo, Bruce Lee ele tinha uma premissa, ele não conseguia ficar com a mocinha do filme, ele era um péssimo galanteador. Ele gostava, ele se enamorava da garota, mas ele não guardava esse princípio de ser um fanfarrão do romance, alguém que ia sempre seduzir a garota. Ele preferia guardar esse princípio da timidez, da simplicidade, do entreolhar entre pessoas que se gostam. Então tem um romantismo muito lúdico nos filmes de Bruce Lee, apesar que são filmes de ação, de pancadaria. Eu quero recomendar para você dizer que, a despeito da película proporcional à tecnologia do passado, os filmes eles são muito atuais e são um grande entretenimento. Então, tudo de bom para você nessa aventura pela filmografia de Bruce Lee. Um abraço.